Boa noite, mundonautas. Tudo bem com vocês? E Boa aí? noite, Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanessa. Tudo bem com vocês? É Boa isso noite, aí. Eu queria dar pessoal. um aviso para quem está meio perdido, quem está acompanhando aqui a nossa leitura conjunta. A nossa data oficial do primeiro capítulo, que chama Cambrai, é dia 1º de setembro. Esses vídeos que a gente está lançando são vídeos extras de algumas discussões que, como os capítulos são grandes, que a gente está refazendo, gravando para vocês. Então, são vídeos extras. O encontro mesmo, a live, vai ser dia 1º de setembro. Então, fica aí o aviso. Já está no nosso Instagram, entremundos.cl, os cronogramas da leitura do Proust e das próximas leituras. Tá? Já está o cronograma do semestre inteiro lá no Instagram. Foi postado hoje. E vamos lá. Chegamos, né? A gente terminou a discussão semana passada e ficou faltando, na verdade, um pedacinho, que é o finzinho ali daquela primeira parte, que é exatamente a famosa passagem das Madeleines, né? Que eu tenho aqui, eu vou ler para vocês só um pedacinho, depois a gente volta. Muitos anos fazia que de Combray tudo quanto não fosse o teatro e o drama de meu deitar não mais existia para mim. Quando, por um dia de inverno, ao voltar para casa, vendo minha mãe, que eu tinha frio, ofereceu-me chá, coisa que era contra meus hábitos. A princípio eu recusei, mas não sei por que terminei aceitando. Ela mandou buscar um desses bolinhos pequenos e cheios chamados madalenas, que parecem moldados na válvula estriada de uma concha de São Tiago. Em breve, maquinalmente, acabrunhado com aquele triste dia e a perspectiva de mais um dia tão sombrio como o primeiro, levei aos lábios uma colherada de chá onde deixar amolecer um pedaço da Madalena, de Madalena. Mas no mesmo instante em que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou meu paladar, estremeci, atento ao que se passava de extraordinário em mim. E aí, um pouquinho mais para frente, né, ele fala: é claro que a verdade que procuro não está nela, mas em mim. A bebida a despertou, mas não a conhece. E só o que pode fazer é repetir indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho que não sei interpretar e quero tornar a solicitar-lhe daqui a uns instantes e encontrar intacto à minha disposição para um esclarecimento decisivo. Deponho a taça e volto-me para meu espírito. É a ele que compete achar a verdade. Eu acho Então, muito legal essa parte, né? é, Muito bonito. é muito bacana. E aí, né, logo depois que ele tem esse encontro com a sua própria consciência, né, e com a sua memória, através daquele bolo e daquele chá, a gente realmente vai voltar agora para ele contando a chegada dele na cidade de Cambrai para passar a Páscoa com os pais, indo na casa da avó, na casa da tia, contando Jean, até contando o momento, esse mesmo momento que ele tá com a tia-avó, que é meio. Essa eu acho que é uma das partes mais engraçadas do livro, e ela oferece e ele come essa Madeleine com o chá. Então ele relembra aquele momento que o fez lembrar do momento. Né? Fala, Pedro. é uma coisa tão sutil, né? Você provar um bolo num dia de frio. São coisas tão sutis que esse livro detalha, mas ao mesmo tempo é uma coisa tão bonita, né? Que a gente praticamente não imagina que é uma coisa tão bonita, né? Então, eu acho isso uma coisa muito característica no livro, né? Porque apesar do que a gente que eu falei com uma amiga minha isso hoje, as coisas mais memoráveis estão nas mais simples, né? Então, É, isso que essa frase nunca fez tanto sentido no para mim lendo esse perfeito. livro. Não, perfeito, porque assim, a gente está conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né? Que o pessoal, a maioria falou, não, essa parte agora tá um pouco chata, porque tá muito descritiva. Mas eu acho que a beleza da escrita do Proust
tá exatamente nesse detalhamento dessas coisas que estão na memória dele, às vezes disfarçada, e que ele vai retomando, e conforme ele vai retomando, imagens vão se formando, ele vai fazendo esses links, e a forma que ele vai descrevendo é a busca desse tempo, é a busca desses momentos. Então, quando eles chegam na cidade, tem todo momento que ele vai descrevendo que a cidade é triste, das pedras frias, a igreja que se impõe no centro. Ele passa páginas e páginas e páginas falando sobre o campanário da igreja, sobre os pequenos mudanças na cidade, né? Então tem a tia-avó dele, que está fechada depois da morte do marido, que não sai do quarto, que se diz doente, toma seus remédios, e a Françoise, né, que a gente vai vir a saber que era a funcionária então dessa tia e depois que vai passar para eles, fica lá, né, cuidando dela o tempo inteiro, e ela fica muito feliz quando vem a família, né, o pai, a mãe e ele, né, o nosso herói, e ela cuida muito bem deles e tudo mais. E a tia, ela fica tipo aquela fofoqueira de cidade que fica na janela, e cada coisa ai, você viu que não sei quem foi no açougue, você viu que não sei quem tá trazendo aspargos, aonde será que ele encontrou os aspargos? Você viu que aquele menino, quem era? A Françoise, não, é o filho de tal. Não, mas eu E conheço ela muito bem o detalha, filho de tal. Ele fala, não, mas é o ela filho detalha mais o tamanho novo. dos aspargos. É, O tamanho dos aspargos que ela fala. Como que não é ele do achou tamanho dos seus aspargos tão braços, grandes? não do tamanho dos seus braços, Françoise, mas mais dos meus, né? Meio que como se ela estivesse doente, né? E pequena. E ela meio que fala que ela não aceita mais visita de qualquer um, porque aqueles que bajulam ela não gosta, e aqueles que falam que ela vai morrer, ela também não gosta. Ela gosta daquele que fala assim, não, você está mal, mas viverá ainda muito mais. Então tem que ser um meio Ela termo, né? gosta de se fazer de coitada, né? Isso. Então ela aceita o herói para ir lá falar com ela, mas não muito tempo, né? Que ele já fala, agora desce, desce, porque você vai me deixar nervosa e tal. Então tem algumas partes engraçadas, né? Tem essa parte do campanário que eu vou querer ler um trechinho para vocês verem o tipo de beleza de descrição. Eu entendo que para muita gente esse tipo de livro é complicado, né? E eu já tinha escutado isso de outras pessoas que leram, mas que vale a pena, vale enfrentar isso tudo para se chegar na conclusão. Hoje, você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que eu identifiquei com a sua fala por que essa parte eu achei mais cansativa, porque talvez a descrição de pessoas e de acontecimentos, para mim, é muito mais interessante do que a descrição do campanário, por exemplo. Exato. Porque ele tá aquilo, né? Ele tá colocando os personagens que a gente sabe que vão permear esse livro e os outros aos poucos. Então, o moço da venda, quer dizer, todo mundo, né? A Françoise, a cozinheira que tá grávida, então tem um momento que ele vai meio que filosofar sobre a gravidez dessa cozinheira e fazendo um paralelo com obras de arte romanas e tudo mais. O Swan vai voltar ali, mas só em pequenos pontos. Então ele está situando o lugar, ele está descrevendo para a gente aquele lugar, aquele sentimento e algumas pessoas, né, através dessa história com a tia, da própria Françoise, e vai ter. E aí ele tem alguns momentos que ele volta, né, para explicar algumas coisas, então ele volta para outros momentos, que é um momento também muito engraçado do livro, que é quando ele vai na casa de um tio avô dele, né, porque ele tá obcecado lá em Paris, eu acho, né, pelo teatro, sem nunca ter ido ao teatro, né? Então ele põe na cabeça dele que o teatro deve ser alguma coisa maravilhosa, que os atores, as atrizes, aquelas coisas magníficas e tudo mais. E ele vai sempre visitar esse tio aí. Só que tem um dia que ele vai visitar o tio e ele vê uma carruagem na frente, acha que é uma atriz famosa, porque o tio fala, né, que conhece várias atrizes e tudo mais, mas que também conhecia as cocotes, né, que são as famosas mulheres que saem com endinheirados, digamos assim, né? E no caso era uma cocote, né, que estava lá, e ele fica encabulado, mas acaba que a própria cocote ali faz, né, bajula um pouco ele, você é tão parecido com a sua mãe, não sei o que, não sei o que,
e acaba que tem a cena que eu achei muito bonita dele querendo dar o beijo na mão de despedida dela, e ele fica encabulado, e ele volta e casa com toda a ingenuidade, querendo contar essa conquista pro pai, só que o pai entende aquilo. E fala, Eu teu tio é um confesso. louco, teu tio é maluco, vou te receber junto com a Concorde e tal. E aí que acontece a briga, e eles param de se falar, porque Ô, o Jean, pai eu briga com o confesso. tio. Eu parei de ler nessa parte, Isso, porque, mas eu vou cara, parar por aí, vou parar aqui. ele se retrai, ele se envergonha, isso que é engraçado. Que ele fala, eu tive, não, onde eu tive vergonha, eu fiquei, eu fiquei retraído, fiquei meio que com medo. É engraçado essa parte, porque é uma reação típica de adolescente, Uhum. né? E eu me identifiquei, porque anos atrás eu tinha medo de cumprimentar pessoas que eu não conhecia, né? Eu meio que me retraía, eu ficava assim, nossa, será que eu posso dar um abraço? Será que eu posso dar um beijo? Eu não sei. Então é um típico pensamento de adolescente que tá se descobrindo no mundo, eu diria. Porque no caso ali, pelo menos o que me pareceu, né, ele estava ali se tornando um homem, porque ele estava fazendo o cortejo, né, de beijar a mão da moça, né. E só voltando um pouco, tem uma página, várias páginas, né, que quando ele relembra, né, agora no tempo atual, então ele mais criança, tomando, quando a tia vai tomar a infusão, que nesse caso não foi o chá, porque às vezes quando ela estava meio agitada, ela preferia tomar infusão, né? Infusão são de ervas, não do chá, né? E ele vai descrevendo a infusão e como que a beleza dos galhos, das folhas secas, vão quase que virando uma obra de arte. Então ele vai gastando um tempo para descrever essa infusão e tudo mais. Então aqui ele está realmente situando, né, lugares e pessoas. Então a gente fica sabendo um pouco também de como a mãe dele, né, tem um toque de como ele trata a Françoise, como a mãe trata a Françoise, a gente consegue ver nela uma simplicidade, né, uma beleza, porque ela tem aqui, ó, nessa página aqui, mamãe era a primeira pessoa que lhe dava aquela doce emoção de sentir que sua vida, suas ditas e pesares de camponesa podiam apresentar interesse, ser motivo de alegria ou de tristeza para uma outra que não ela própria, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai descobrindo um pouco do interior de cada um, né? E a própria Françoise, a gente vai descobrindo que ela tem um bem-querer, né, com a família, apesar de tudo. Então, a gente vai descobrindo um pouquinho de cada um, né? Ele vai detalhando para a gente. E tem uma frase da Françoise, né, quando a velha, eu esqueci o nome dela, gente, a tia, avó lá, meio doente, que fica na janela. Leu E, alguma A coisa, não velha. é? é, isso eu vou fazer. Leonie, não é Leonie? Leonie, isso. E aí ela manda chamar, né? Porque ela, é uma coisa muito importante, vem aqui, não sei o quê. E aí que não era nada, né? Que era tal de mais uma besteira da velha que viu alguma coisa diferente na janela. E aí ela fala assim: desculpe, minha filha, né? Estou fazendo perder seu tempo, minha filha. E eu achei tão bonita essa resposta. Isso não, senhora, o meu tempo não vale tanto assim. E aquele que fez o tempo não o vendeu pra gente. Vou apenas ser o meu fogo, vou ver apenas se meu fogo não se apaga. Então, quem criou o tempo não vendeu ele pra gente. E o título é Em Busca do Tempo Perdido, né, da Isso. obra. A gente vai achando essa questão do tempo em várias colocações. Ai, que soco no estômago essa parte, cara. E é interessante uma coisa, porque assim, essa parte do livro ela é escrita em primeira pessoa, né? Mas ele é um narrador em primeira pessoa que vê tudo. Porque tem uma parte que ele deixa bem claro. Ele está contando esse caos, né, da tia com a Françoise, e depois ele fala que, enquanto minha tia assim conversava com Françoise, eu acompanhava meus pais à missa. Ele não Ele estava mescla, lá. né? Ele não A estava primeira e a lá. terceira pessoa. Exato. Ele não fala em terceira nunca, né? Ele está sempre presente, quase que como
um deus, Ele é né? Que tá onipresente, sempre ele é o cara onipresente. onipresente. Ele é Exato, em primeira onipresente. pessoa onipresente. Exato. É um observador e um participativo, né, ao mesmo tempo. Isso. Ele participa e observa. Exatamente. Ah, tem o Sr. Legrandin também, que vai aparecer, né, mais pra frente, que achei muito bonito, que é um... Ele tem uma casa lá em Cambrai, mas ele trabalha em Paris. Acho que ele é engenheiro, se eu não me engano. E ele vem mais aos finais de semana, né? Ele fala que eu acho que chega sábado e vai embora na segunda-feira. E ele fala para eles, né? Aproveitem, porque aqui vocês têm um teto muito bonito, que é o céu azul. Eu, quando eu estiver em Paris, vou estar lá fechado no trabalho e tal. Eu também achei essa parte muito bonita, Jean, porque eu sempre falo isso nas lives, né? Quando que eu vou pro interior, eu aproveito ao máximo os tempos que eu passo lá, porque eu vejo muita estrela à noite. Em São Paulo, a gente tem esse tempo nublado, horroroso, a gente não consegue ver estrela, a gente mal vê a lua. E quando eu tô no interior, eu consigo ver as estrelas, eu consigo ver, fazer alguns experimentos, né? Fico olhando assim, pego um aplicativo, olho as constelações, olho os planetas, é bacana pra caramba, eu falo com meus primos. Então, eu aproveito ao máximo porque em São Paulo eu não tenho isso, eu não tenho esse contato com o espaço, eu não tenho esse contato com, até mesmo com o ar puro. A gente vai conhecendo aos poucos diversos personagens que estão ali naquela cidade de Cambrai, né? E temos a descrição, e eu queria agora, então, para mostrar para vocês a beleza e, ao mesmo tempo, a dificuldade de se passar por essas páginas, um trecho. Eu acho que vocês conseguem ler. Conseguem ler? Todos? Eu vou ler também, mas tem aí na tela para vocês. Vamos lá. Muitas vezes, na praça, de volta do passeio, minha avó me fazia parar para olhar o campanário. Das janelas de sua torre, colocadas de duas em duas, uma acima das outras, com essa justa e original proporção das distâncias, que não só aos rostos humanos empresta beleza e dignidade, o campanário soltava, deixava tombar, a intervalos regulares, revoadas de corvos que durante o momento voejavam grasnando, como se as velhas pedras que os deixavam à vontade, sem dar mostras de vê-los, tornando-se de súbito inabitáveis, e descarregando um elemento de agitação infinita, os tivesse batido, escoraçado. Afinal, depois de haverem riscado em todos os sentidos o veludo violáceo do céu crepuscular, logo se acalmavam e voltavam a absorver-se na torre, que passava de nefasta a propícia, e alguns pousados aqui e ali, na ponta de um ornato, pareciam imóveis quando talvez estivessem apanhando um inseto, como uma gaivota parada com a imobilidade de um pescador na crista de uma vaga. Sem saber bem porquê, minha avó apreciava na Torre de Santo Hilário essa ausência de vulgaridade, de pretensão, de mesquinharia que a levava a estimar e considerar pródigas de benéfica influência tanto a natureza, sempre que a mão do homem não a tivesse apoucado, como fazia o jardineiro de minha tia-avó, como as obras de gênio. E, sem dúvida, qualquer parte da igreja a distinguia de qualquer outro edifício por uma espécie de pensamento que lhe era infuso. Mas no campanário é que ela parecia tomar consciência de si mesma, afirmar uma existência individual e responsável. Ele é que falava por ela. Creio que confusamente minha avó achava no campanário de Cambrai aquilo que tinha mais valor no mundo para ela: naturalidade e distinção. Ignorante em arquitetura, dizia: meus filhos podem rir-se de mim. Essa torre talvez não esteja dentro das regras, mas agrada-me esse seu velho ar esquisito. Se ela tocasse piano, estou certa de que não tocaria sem alma. Enquanto fitava o campanário, seguindo com os olhos a suave tensão, a inclinação fervorosa de suas vertentes de pedra que se aproximavam, elevando-se como mãos postas em prece, de tal modo se associava
ela a efusão da agulha que seu olhar parecia lançar-se com esta para o alto, e ao mesmo tempo sorria amistosamente para as velhas pedras gastas, que o poente agora alumiava apenas no cimo, e que desde o momento em que entravam nessa zona ensolarada, abrandada pela luz, pareciam erguer-se muito além, mais para cima, como um canto reiniciado em voz aguda, uma oitava mais alto. Então, assim, é descritivo? É muito Pra descritivo. caramba! Mas Mas é eu acho isso de maravilhoso. uma beleza. Como ele vai dando o exemplo, como ele narra as aves saindo, né, do campanário, como se estivessem afugentados e depois voltados e acalentados pela. Quer dizer, eu não consigo nem imaginar como criar, né, um texto dessa forma, né, tão bela. Só Então é vivendo, Jean. isso. Eu acho que é só vivendo, porque, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. E aí a gente pensando que são as memórias, né? Isso que é Eu acho que essa bacana. é a parte que eu acho realmente interessante, né? E aí eu peguei um recorte aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é uma das questões que eu acho que seria legal a gente comentar. O recorte é o seguinte: procuramos achar nas coisas que por isso nos são preciosas o reflexo que nossa alma projetou sobre elas. Então, o quanto a gente se apoia nesses detalhes como uma projeção do que a gente tem em lugares que a gente não acessaria, talvez, sem Exato. o encontro com aquilo. Sem aquela Madeleine, né? Sem a Madeleine. E o quanto cada um vai ser tocado por uma coisa, pela obra ou pelo campanário de uma maneira diferente. Isso. Né? Então, a arte se preza muito a isso, né? A que cada um possa fazer esse exercício de desvelamento, né? Uma revelação das próprias questões inconscientes. E eu acho que essa questão dessa passagem anterior, né, que você estava falando, quando ele vai comer a Madeleine e tudo isso, é muito interessante, porque ele está fazendo todo o processo, né, do quanto ele resgata aspectos que estavam lá apagados, atrás, né? em algum lugar, ele resgata a partir de uma xícara de chá com a Madeleine. Então, é muito legal quanto essa experiência resgata uma infância inteira. Perfeito. Porque ele deixa claro, né, que as memórias que ele tinha era aquela memória da tristeza e do momento da boa noite. Ele tinha ficado com essa memória, mas quando ele entra em contato com aquele chá e a Madeleine, as outras memórias, né, tira-se um bloqueio que tinha ali e começam a vir, né, todas aquelas outras memórias. Né, então, talvez algum trauma desses momentos bloquearam as outras coisas, aí ele começou a enxergar, mas espera, tinha beleza, apesar de tudo, né? Mas acho que isso é muito importante, o que a Kara falou, até tem uma passagem que ele compara quando ele estava em cidades que ele não conhece, alguém fala para ele, o caminho que o senhor quer, siga aquele campanário e vire à direita, tal, e ele começa a lembrar, né? Fazer as ligações e tudo mais. Bom, Jean, uma coisa que eu realmente espero é que o livro ele tem acontecimentos mais marcantes daqui para frente, como foi Germinal, depois da primeira parte, porque o livro eu tô achando por enquanto um livro um pouco maçante, um livro um pouco descritivo demais. Então, se depois dessa primeira parte o livro andar melhor, né, ter acontecimentos mais marcantes, coisas mais memoráveis, eu acho que vai fluir de uma forma melhor a leitura. Aí vem a provocação para vocês. Parecem maçantes, que eram até maçantes para o próprio herói, talvez.
Só que aí ele está descobrindo as belezas e descobrindo as coisas dentro deste texto. Então talvez a gente tenha que descobrir essas belezas, essas aventuras dentro dessas pequenas coisas banais e triviais, desses acontecimentos pequenos, né? Ou poder atravessar esse momento mais difícil para depois chegar em algum lugar. O Germinal foi muito isso. Primeira parte do Germinal não terminava, era chato. E, de repente, depois começou a se fazer uso de tudo aquilo que havia se apresentado, né? A segunda parte começou um soco no estômago atrás do outro, virou uma luta do Rock Balboa. A minha dúvida é o seguinte, a gente está lendo o primeiro da obra, né, Em Busca do Tempo Perdido, a gente está lendo o primeiro livro. A minha dúvida é a seguinte, será que esse primeiro livro, ele vai ser todo descritivo para poder sustentar a obra que vem depois? Não sei, hein? O que a gente sabe é que a gente vai acompanhar a evolução desses personagens durante a obra, que a obra ela tem 3.000 páginas, né? A obra são os 7 livros. E existem até dicionários de nomes e pessoas, né? Então, nessa edição que eu falei para vocês tomarem cuidado que tem spoiler, a gente vai sabendo que apareceu uma pessoa ali, a dona Suzette, que aparece ali e tal, ela é importante, ela vai aparecer em outros momentos. Então, coisas vão acontecer sim, né? Porque eu li esses spoilers, eu até parei, não vou ler mais. As notas de rodapé até indico, porque se a gente for ler a obra inteira, a gente demora pelo menos uns 7 anos. Mas a ideia é meio essa, talvez ler um por ano e degustar. É o que eu falei, acho que lá no começo. Acho que foi boa essa divisão, porque se a gente tivesse que ler rápido, a gente ia perder. Você sabe que eu ia falar um negócio. É um livro para ser lido bem devagar, palavra por palavra. Eu ia falar uma coisa bem na hora que caiu aqui minha conexão. Eu li um livro muito parecido e já faz mais de 10 anos. E eu tenho a história pulsando em mim ainda por causa dessa composição de detalhes que a gente só vai conseguir mensurar lá na frente. Depois, né? Qual livro que é, Van? A Montanha Mágica. A Montanha Mágica. Que é um livro que a gente quer também pôr aqui no clube. É muito parecido, assim. Parece que eu vivi aquela história, né? Exato. Então eu acho que é isso. A gente tá tanto com essas descrições, né, dos personagens, tudo, tal. Só que assim, ao mesmo tempo a gente tá vivendo com ele, né? E além de tudo, vamos imaginar o leitor da época, né? A gente é muito... Nossa velocidade perfeito, velho. A gente tem um imediatismo que... Imagine antigamente que presente não era você poder desfrutar de uma leitura densa e tão simbólica, tão marcante, né? Exato, porque talvez eu acho que essa vontade que a gente tem de que aconteçam tais coisas, né? Eu quero um romance, uma traição, não sei o quê, e não vem nada, mas porque a gente vive também tão acelerado que quando a gente, né, olha um livro desse que ele passa, como eu mostrei aqui, né? 2 páginas, esse pedaço do campanário, gente, é um trechinho, tá? Ele vai descrever esse campanário por páginas e páginas e páginas. É tudo tão corrido na vida da gente e a gente não vê as coisas que acontecem. E esse livro tenta abrir os nossos olhos de uma forma tão sutil. Eu me parei pensando. É mais ou menos como o céu do interior lá, né? Isso. Eu me parei pensando exatamente nisso. Quando foi a última vez que eu olhei para um campanário que seja e parei para prestar atenção no que acontecia nele, né? De olhar, até quando, sei lá, às vezes a gente vai ver uma exposição e tal, a gente acaba vendo as coisas tudo meio com pressa, né? Correndo, porque é o ritmo que a gente... Sempre esperando o próximo. O que vem depois? O que vem depois? Next, né? E eu acho que deixa de ser a nossa busca por esse tempo perdido, né? E esse saudosismo dele, gente, como ele é saudoso, muito melancólico, dramático. Ou seja, o quanto a gente vive num tempo cada vez mais encurtado e poucos disponíveis para degustar uma experiência.
o tempo do relógio, né, o tempo cronológico, ele está matando as nossas experiências. Ó, e tem uma parte aqui importantíssima que eu estava deixando passar aqui. Ainda sobre o campanário. Agora não, agora sobre a igreja, tá? Tudo aquilo, e mais ainda os objetos preciosos, oriundo de personagens que para mim eram quase personagens de lenda, a cruz de ouro trabalhada, dizia-se, por Santo Elói e doada por Dagoberto, o túmulo dos filhos de Luís, o germânico, de porfiro e de cobre esmaltado, e por causa das quais eu avançava pela igreja, quando nos dirigíamos a nossos lugares, como por um vale visitado pelas fadas, onde o Campônio se maravilha de ver em um rochedo, em uma árvore, em um pântano, o rastro palpável de uma passagem sobrenatural. Tudo aquilo fazia da igreja, para mim, alguma coisa de inteiramente diverso do resto da cidade. Um edifício que ocupava, por assim dizer, um espaço de 4 dimensões. A quarta era o tempo. Então, olha o tempo se repetindo, né? Olha a importância do tempo. Então, o Proust está nos dando pistas. Então, a gente tem que pegar essas Juro pistas. que eu vou estudar uma coisa que me deixa muito curiosa, né? Que é esse lance da repetição. Porque dizem que para a gente conhecer um alimento, a gente tem que comer ele pelo menos 20 vezes, não é isso? Tem uma relação da repetição em relação ao quanto a gente absorve, ao quanto a gente compreende, né? Perfeito. E no final do livro, você se apropriou demais, porque você ficou mais em torno daquilo, né? Isso. A questão de gostar ou não gostar é o desconhecimento, na verdade. Então, se a gente treinar o nosso paladar, a gente vai se acostumando a conhecer aquele sabor e a não... porque quando a gente pega uma coisa diferente, normalmente a gente... isso aqui eu não gosto. Né? Comida japonesa, por exemplo. A primeira vez que você come... Isso, primeira vez eu não gostei. Cru, né? Eu não posso falar porque eu fui criado em família japonesa, então se eu falar, não, mas pode ser qualquer coisa, sei lá, tem gente que não gosta de, sei lá, limonada sem açúcar, né? E tem gente que adora, porque ela teve contato com o amargo, né? Então eu acho que na questão do livro também está acontecendo a mesma coisa, a gente está provando algo diferente. Então a nossa primeira impressão é, não sei se gosto, mas vamos aquela experimentar mais uma vez. E aí, conforme a gente vai provando, a gente vai ficando mais cascudo. A Vanessa colocou essa questão das palavras do livro de uma forma muito interessante, porque assim, essa questão do tempo, que ele fala do tempo, ele coloca em momentos tão específicos que se você não tiver focado naquela parte, você não vai perceber que ele fala do tempo. Então é muito interessante essa questão do tempo que ele fala, que a Carol falou recentemente, que ele fala muito do tempo. Mas se você não prestar atenção no livro, se você não degustar, você deixa passar. E você não se acostuma. Então isso que é muito interessante no livro, que eu tento me focar ao máximo lendo ele, porque eu tenho pouco tempo para ler em casa, então normalmente eu leio no metrô. Então eu me foco ao máximo no metrô, só que quando que tem alguma coisa eu deixo passar e eu leio tudo de novo. Então por isso que eu tô achando uma leitura meio chata. Eu tô lendo a mesma coisa sempre, só que toda vez que eu leio essa mesma coisa sempre, eu tenho uma nova visão. Então isso que é muito interessante nesse livro. Você pode ler um parágrafo uma vez, só que na segunda vez você vai ter outra visão desse tempo perdido que você está tentando recuperar. E uma outra coisa em relação ao tempo, é quanto está fazendo falta os intervalos dos capítulos. Eu acho que tivesse a pausa, ou alguma coisa concreta que instaurasse a pausa para a gente, porque veja o esforço que a gente está tendo. A gente tem que achar um momento para parar, né?
a pausa. Sim. Então, eu estou sentindo falta desse concreto Divisão. que dá um descanso, que você fala, vou até aqui, você se organiza para isso, você se disponibiliza para isso. Você não ter essa coisa, isso vai deixando também mais pesado, mais densa. Até mesmo o tamanho dos parágrafos, né, o Carol? A gente tem parágrafo que dura, pelo menos na minha edição, duas tem páginas, parágrafos que duram 3, 4 páginas de Mas parágrafos. aí a questão, né? A memória tem Varia pausa? de edição para edição. A memória então, não para. Tá aí o problema. Então, será que é proposital? Pode ser. Então é aquilo, ele tá tendo uma elucubração da memória. E a memória não tem pausa. Né? Não sei se é proposital, tô só fazendo uma colocação, tá? Então, mas realmente, isso é bem complicado. Então, ou a densidade da memória dele, né? Exato. Veio tanta coisa que ele tá querendo soltar tudo aquilo que tava preso, escondido, né? Muito bem colocado, Carol. Ele tá desabafando, ele tá vomitando, ele quer tem muita coisa para dizer. Ele quer falar, ele quer se expressar. Isso que é muito bonito. Ele quer beijar a mão da moça, né? Isso, ele quer beijar a mão da moça, ele quer descrever o campanário junto da avó dele. Então, isso que marca muito a escrita do Marcel Proust são as coisas mais sutis que fazem a maior diferença no livro. E quando ele está falando, né, novamente da Madeleine, ele fala dessa abertura que deu a partir dessa Madeleine, o quanto a gente tem essas pequenas aberturas, e ele fala no livro, o quanto a gente tenta se apropriar, né, e a gente come de novo para tentar se aproximar novamente daquelas memórias, daquelas experiências, mas é sempre uma experiência mais fraca, não tem a mesma intensidade. Então eu acho que a impressão talvez seja um pouco essa, de que ele tem essa pequena abertura e ele quer aproveitar, ele quer se apropriar de todas elas sem deixar... ele quer capturar o máximo que ele puder, né? O simples fato de ver a Madalena não me havia evocado coisa alguma antes que provasse. Talvez porque, como depois tinha visto muitas, sem as comer, nas confeitarias, sua imagem deixara aqueles dias de Combray para se ligar a outras mais recentes. Talvez porque daquelas lembranças abandonadas por tanto tempo, fora da memória, nada sobrevivia. Tudo se desagregava, as formas, e também a daquela conchinha de pastelaria tão generosamente sensual sob sua pilagem severa e devota, se havia anulado ou então adormecidas, tinham perdido a força de expansão que lhes permitiria alcançar a consciência. E é o que a Carol falou, né? Ele via as Madeleines, mas isso não trazia nada para ele, né? Porque já estava no comum. Mas teve um momento específico, né? A mistura ali daquele chá, aquele sabor. Teve um insight. Exato. Ele precisava de um insight para tudo fazer diferença. Que é o que a gente tá falando. Insight. A gente falou um pouquinho semana passada, quantas vezes, né? Que às vezes a gente vê alguma coisa ou tá fazendo alguma coisa que vem uma memória assim de alguma coisa e fala, nossa, né? Isso me lembrou tal coisa e tal e tal. Esse é o vídeo extra, né? É o segundo vídeo extra. A gente vai ter mais um extra, porque esse capítulo é longo. E aí, então, dia 1º de setembro vai ser a nossa live oficial. Todos vocês vão estar convidados, que aí a gente vai discutir a obra de uma forma mais com vocês aí, tudo que a gente achou desse primeiro capítulo, tá bom? Então, boa noite para todos e até